Olá, pessoal! Hoje no canal nós vamos aprender como fazer o fundo numa pintura em tecido. Então, veja esse vídeo até o final. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo. Clique no sininho para ativar as notificações. Vem comigo! O fundo da pintura em tecido é a área que fica atrás dos elementos principais da pintura. Esse fundo ele serve como base para destacar o desenho e ajudar a definir o espaço desse desenho na pintura. Ele pode ser pintado, o fundo, né, com uma cor única ou com várias cores, dependendo do efeito que a gente deseja colocar nessa pintura. Por isso que a escolha das cores pode influenciar a percepção, né, da pintura, criando relevo, uma profundidade, um contraste, ou às vezes até mesmo uma pintura tridimensional. E olha, gente, fica muito bonito quando a gente consegue fazer esses efeitos. A escolha da cor da tinta para o fundo depende do tipo de desenho que eu vou pintar e também das cores que eu vou usar no desenho a ser pintado. Como eu já disse, eu gosto de misturar 2 ou 3 cores, mas depende do desenho e como eu vou criar um efeito interessante na pintura. Primeiramente, comece a pintar o fundo no tecido com um pincel maior. Eu gosto de fazer o fundo usando um pituá. Por quê? Porque o pituá não marca tantas pinceladas e ele espalha melhor a tinta. A gente vai fazendo contornos circulares, esparramando assim, fica maravilhoso. O pituá é o melhor para fazer os fundos. Depois, então, eu finalizo com um pincel lixado para chegar bem pertinho do risco. Não gosto de deixar espaço em branco entre o fundo que eu estou fazendo e o molde do desenho. Às vezes, é preciso retocar, então, com esse pincel lixado e corrigir essas áreas que ficam esses espaçozinhos, né? Até às vezes passar um pouquinho com o fundo, né? O pincel que eu tô fazendo no fundo, um pouquinho por cima do risco, não tem problema. E quando eu faço o fundo, muitas vezes eu uso diluente para que a tinta deslize melhor no tecido, para que ela não fique empastada, que ela não fique sobrecarregada, que ela não fique marcada no tecido, né? E o diluente ele dá uma suavidade nas partes do tecido, do risco, né? Ele suaviza. Gente, como eu já falei, a maior dica é a prática. E ela é essencial para a gente aprimorar as nossas habilidades, principalmente, né, na pintura em tecido, tá? Experimente diferentes técnicas e maneiras para descobrir o que funciona melhor para você, né? Como é que você se adapta melhor, né? Quando você está fazendo a pintura em tecido, certo? Então agora eu vou mostrar isso na prática. Bora lá! Então, gente, eu vou mostrar agora, então, como é que eu vou fazer o fundo neste desenho que eu tenho aqui. Então, só para já ir mostrando, eu tenho um crochê rosa, tá? Eu vou querer pintar essa rosa aqui na cor branca, essa aqui na cor rosa, e eu tenho mais um aqui, ó, que eu ainda não decidi que cor que eu vou pintar. É uma rosa virada. Como a câmera não pega todo o desenho, eu quero aproximar um pouquinho esse desenho para mostrar bem como é que eu faço o fundo. Então, eu vou deixar assim, depois eu afasto para mostrar todo o fundo como é que eu fiz, tá? Como a cor, como eu disse, ela é rosa, eu não quero fazer um fundo, eu quero colocar uma tonalidade um pouquinho do siena natural, o verde bebê e o verde pântano, tá? Para dar a profundidade nesse desenho aqui, tá? Eu estou com o pincel, o Pituá 4622, que é um pouquinho maior, e o 4620 e o lixado da Tigre número 8, tá? Número 8. Então, eu vou iniciar pegando o meu Pituá 4620. Ele já está hidratado. Como é que eu hidrato ele? Eu umedeço ele na água, seco bem, tá? Para que as cerdas não fiquem muito duras, né? Isso tem que ter muito cuidado. É bom hidratar um pouquinho para o pincel ficar maleável, né? Na hora de for fazer, então, o fundo aqui nessa pintura. Então, eu vou iniciar
pegando o meu verde pântano, tá? Lembrando que eu posso usar 2, 3 cores, e como eu estou usando aqui 2, 3 cores, porque o crochê ele é mais escurinho. Se fosse um amarelo, uma cor caqui, uma cor mais clara, tá? Um laranja, eu iria usar umas cores mais fortes. E também depende muito da pintura que eu vou fazer aqui, das cores. Como é que eu vou usar uma rosa, fazer uma rosa branca? Eu quero fazer um pouquinho mais de destaque, porque o branco no branco dá certo, né, gente? Então, o verde pântano, eu só peguei bem pouquinho, tiro o excesso aqui na minha lajota, olha aqui, ó, e começo aqui por essas áreas. Eu não falei antes no vídeo introdutório, quando eu estava falando, mas eu sempre gosto de fazer primeiro o fundo. Só faço o fundo depois se eu acabei assim, não sei se eu vou fazer fundo na pintura ou não, aí eu posso fazer depois. Mas se não, eu gosto de fazer antes, porque eu pego bem essas áreas aqui, ó. Bem o encontro do fundo com a pintura. Não fica um vaziozinho aqui, tá? Ó. Então, vou área perto, o fundo perto, não esparramo para cima, o fundo não. Eu sempre faço um fundo assim, ó, e vou deslizando o pincel, tornando uma tonalidade mais suave. Observe, ó, tá? Não faço um fundo muito carregado. Observe que eu tirei quase toda a tinta aqui na minha lajota, tá? Olha aqui embaixo, que é a mesma coisa, ó. Passo aqui um pouquinho por cima, porque depois, como o fundo é embaixo da pintura, quando eu for fazer a rosa, eu coloco um pouquinho, né, ela sobre este fundo. Então, não tem problema não. E o branco, ele sempre vai sobrepor, né, a tinta que está aqui, ó. O branco, ele consegue fazer um acabamento legal na pintura, tá? Então, o verde pântano, mais um pouquinho. Observe que eu tiro bem pouquinho aqui, ó. Tá? Ó, pouquinho na minha lajota, para ficar pouca coisa no pincel. E vou esfumando assim, ó, tá? Nessa rosa minha aqui. Aqui eu quero colocar um pouquinho mais forte, porque aqui é um encontro das duas rosas, tá? E se eu depois resolver fazer uma folhinha aqui assim, eu posso bem tranquilo caprichar. Ó, vou fazendo aqui assim, para que a rosa fique neste encontro das duas cores aqui, ó. Depois vou usar o pincel lixado para fazer melhor, tá? Então aqui assim também, ó, lembra, aqui eu tenho um encontro da pétala com a folha, vou usar aqui. Vou aproveitar o meu verde bebê, já vou fazendo aqui uns detalhezinhos. Isso é muito importante, às vezes, fazer uns detalhes diferentes. Vou pegar esse outro pincel aqui, um pouquinho maior, que tá limpo, porque tô sujando junto com o verde pântano. Observe como vai dar, ó, olha a tonalidade que ficou. Tá? Ficou muito legal. Ele ajuda, às vezes, 2, 3 cores no fundo, realça a pintura, tá? Realça. Então, aqui, como possivelmente eu vou fazer a cor rosa, então, é realmente uma cor mais clarinha que fica legal. Então, vou fazendo assim, ó, gente. Com o verde. Depois eu posso colocar um pouquinho aqui também do verde pântano, não tem problema, tá? Vou fazendo assim, tá? Vou deixar aqui para botar um pouquinho o siena natural também. Eu gosto muito de misturar as cores. Quando eu faço um fundo, primeiro eu vou fazer aqui, ó, tirando todo o excesso, olha aqui, ó, tá? Porque na pintura eu posso fazer 2 vezes, 2, 3 vezes. Posso botar quantas vezes eu quiser, desde que eu coloque um pouquinho a tinta. Eu tenho um vídeo meu, tá? Nos próximos vídeos, que vão mostrar, aliás, já tem vídeos meus postados, mas eu vou postar novamente, porque o pessoal me pergunta muito como é que eu tiro esses moldes, como é que eu faço os meus moldes. Gente, a técnica que eu uso, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu já ensinei muitas pessoas essa técnica, e quem pegou a técnica e fez, nossa, não se arrepende, tá? Não se arrepende mesmo. Porque fica bem nítido. Eu tenho esses moldes há muitos anos mesmo, e não estraga, não rasga, tá? Ó, então eu coloquei aqui assim um pouquinho do verde bebê,
Aí tô fazendo fora da câmera. Aqui assim, ó. Coloquei o verde bebê aqui, ó. Tá, observe. Tá bem clarinho, né? Vou, agora, já que eu tô com o pincel com uma tinta clarinha, eu vou usar o siena. Pra botar. Aproveitando, né? Já colocando um pouquinho aqui assim, ó. Como eu falei, essa rosa eu quero fazer branca. Então já, ó, realça. Pouquinha tinta, tá, gente? Pouca tinta. Vou colocar um pouquinho do lado de cá também. Pra não ficar... Se eu não quero colocar em todo ao redor da minha pintura, não tem problema, tá? Posso deixar umas partes sem. Mas como essa rosa vai ser branca, eu necessito colocar um sombreado nela aqui. Ó. Não faço um sombreado longo, gente, tá? Não faço. Depois eu vou querer fazer uma borboleta aqui em cima também. Aí eu vejo a cor que eu quero usar na borboleta, tá? Vou aproveitar, vou já colocar aqui um pouquinho também desse mesmo siena aqui embaixo, ó. Eu sempre tento combinar, tá? Coloco de um lado, coloco do outro, sempre combinando para ter uma unidade, né, na pintura. Não fiquem só num lugar, só no outro. E vale muito a criatividade de cada pessoa, tá, gente? Isso é muito importante. Também a gente vai descobrindo, né? Vamos descobrindo como é que a gente vai também criando as nossas pinturas. Não tem problema. Ó, então, vocês coloquei aqui. Tem algumas áreas aqui assim, ó, com o verde bebê. Vou pegar aqui o pântano, se eu pincelzinho um pouquinho menor, que já estava sujo antes. E vou fazer umas áreas com o pântano aqui assim, ó. Porque aqui vai vir o cabo, né? Da rosa. Então aqui assim já vou fazer. Tá? Eu sei que o risco está aqui, ó, por baixo. Então não tem problema. Vou fazer assim, ó, um sombreado aqui assim, ó. Aqui assim também. Possivelmente, eu gosto também de fazer um preenchimento nesse desenho aqui. Às vezes, eu faço uns miosotes, tá? Aqui assim, eu acho que fica legal, tá? Essa mistura também de flores, tá? O miosote também fica legal, tá? Então, depois, quando eu tiver o risco todo pintado, eu decido no final como é que eu faço a finalização dele. Mas vale muito da criatividade, tá, gente? Então, aqui assim, olhem só. Eu não coloquei aqui, tá? Um sombreado. Vou colocar só aqui assim, porque aqui é uma entradinha. Tá? E vou colocar como... Aqui com o meu siena natural. Só para dar um realce. Assim, ó. Tá? Aqui assim, uma entradinha. Ali. Pronto. Fica assim. E aqui assim, ó, agora, o que eu quero fazer? Eu quero fortalecer um pouquinho mais esse fundo. Então, eu vou pegar o meu pincel lixado, tá aqui, ó, com o verde pântano, que é o verde maior, mais forte que eu tenho, tá? E vou colocar aqui assim, ó. E aí, vocês vão observar que vai ficar um pouquinho mais forte a minha pintura. Isso vai dar um realce. Aqui assim, ó, em algumas partes, certo? Não é em todas as partes que eu coloco. Se eu quero depois, né? Se eu desejar fazer uma folha, que assim, ó, possivelmente eu vou fazer. Eu já fiz uma pintura dessa que eu pintei, já coloquei uma folha, fica bem legal para fazer esse preenchimento, tá? Não tem problema. Aqui assim eu vou carregar um pouquinho mais aqui, ó, porque eu quero definir um pouquinho melhor essa minha pétala, tá? Aqui assim, ó. É uma junção, mas eu quero definir um pouquinho melhor, fazendo ela ficar mais torneadinha aqui, essa minha pétala. Então, o pincel lixado, ele serve para fazer essas nervurinhas aqui, ó, sabe? Como é que eu vou dizer? Essa junção, né, das duas flores, tá? Para separar e, ao mesmo tempo, para fazer como se fosse bastante folhas, tá? Não tem problema. O verde, ele serve para isso também, ó. Então, com o lixado, eu vou fazer, então, essa partezinha aqui, ó. Tá? Se depois eu quiser dar um acabamento, fazer uns riscos, uns ramos, eu tenho um stencil bem legal que eu comprei
na última compra que eu fiz stencil, que ajuda a fazer uns arabescos. E fica muito bonito, gente. Nossa, o stencil finalizando a pintura com os arabescos fica muito legal. Olhem só. Observem que eu tô fortalecendo um pouco essa minha... esse fundo aqui, ó. Tá? Aquilo que eu falei antes. Com lixado, depois eu posso dar um acabamento, né, na pintura também. Sem problema, tá? Aqui, ó. Assim. Vou pegar então agora o siena, que é o siena que eu tenho aqui. Também. Fazendo esse acabamento aqui, ó. Tá? Aqui assim, ó. Onde eu fiz aqui, ó. Eu quero também fortalecer esse canto aqui, ó. Só esse cantinho. Então, eu não vou ter o fundo para não ficar muito marcado. Só vou marcar aqui no comecinho, ó. Só aqui assim, ó. Tá? Nessa outra parte aqui também. São detalhes, gente. E que isso envolve a criatividade. Tá? Assim, ó. Tá? Pronto. Fiz umas marcas, deixei um pouquinho mais definida essas nossas folhas, sem problema nenhum, tá? Vou pegar o soft aqui novamente, também vou definir aqui nessa folha aqui, ó. O pincel tá sujo do... Não tem problema, só que como eu botei só o verde bebê aqui, né? Aqui, ó, definindo mais essas áreas aqui. Estiver puxando para cá, definindo aqui nessa folha também. Pessoal, como eu falei, arte é arte e sempre vale a criatividade. Portanto, é nós deixarmos a pintura como a gente gosta, como eu considero que ela ficaria bonita, né? Ficaria bonita. Esses panos, né, que eu pinto, que eu faço aqui, todos eles foram vendidos já, a maioria dos panos, né? Então, eu faço como eu acho que as pessoas também vão gostar, tá, gente? Então, olhem esse fundo. Vocês vão ver depois a pintura feita, tá? Eu vou filmar este vídeo também, essas rosas, pintando elas. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Esse fundo tá bem marcadinho, né? E ao mesmo tempo ele tá bem ficou bem esfumeado, né? Então, vai ficar bem legal esse nosso fundo. Nunca, pessoal, carreguem demais para as pontas. Não saiam muito longe, tá? Do tecido. Não saiam do molde, do risco. Porque ele fica muito, como é que eu vou dizer assim? Muito longe. Aí fica um risco, um fundo, né? Muito separado do risco. O fundo, ele é para dar uma profundidade. Quer dizer, vai ficar em relevo essas flores aqui. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado dessas dicas, tá? Dessa técnica, do jeito como eu fiz esse fundo aqui, né? Eu penso que as minhas alunas, muitas vezes eu ensinei desta forma. E realmente a pintura fica muito bonita. Legal? Então, bora lá, misturando as tintas.